Uma ótima noite para você que nos acompanha nesta terça-feira, 26 de agosto. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos agora aos destaques do Poder Judiciário. STF afasta a omissão do Congresso em regulamentar assistência a famílias de vítimas de crimes dolosos. Rafael Sgrilles. O relator, o ministro Dias Toffoli, afirmou que a assistência prevista na Constituição pode ser prestada por meio da oferta de serviços públicos, não havendo obrigação de compensações financeiras. CNJ realiza encontro nacional do Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência no âmbito judicial. Desembargadora Rosane Bordache redefine penas dos réus da tragédia da Boate Kiss. As penas finais ficam, portanto, em 11 anos de reclusão para Luciano e Marcelo e 12 anos de reclusão para Elisandro e Mauro, mantido o regime fechado. Por fim, vão mantidas também as prisões dos acusados, tendo em vista o regime inicial fixado e o entendimento sufragado pelo STF, aqui citado. STF prevê 170 bilhões de reais em acordo por tragédia de Mariana. São 6h19, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. STF afasta a omissão do Congresso em regulamentar assistência a famílias de vítimas de crimes dolosos. Os detalhes com Rafael Sgrilles. O plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido para reconhecer a omissão do Congresso Nacional na regulamentação do dispositivo constitucional que assegura o direito à assistência social aos herdeiros e dependentes carentes de vítimas de crimes dolosos. Em seu voto, o relator, o ministro Dias Toffoli, afirmou que a assistência prevista na Constituição pode ser prestada por meio da oferta de serviços públicos, não havendo obrigação de compensações financeiras. Ele ressaltou ainda que existe um movimento legislativo em andamento para reforçar a proteção das vítimas de crimes e seus familiares. Toffoli citou as leis recentes que demonstram essa tendência, como, por exemplo, a Lei 14.887 de 2024, que garante prioridade no atendimento a mulheres vítimas de violência nos sistemas de saúde e de segurança, e também a Lei 14.987 do mesmo ano, que assegura o apoio psicossocial a crianças e adolescentes de pais presos ou vítimas de violência grave, entre outros casos. Para o relator, isso não significa que os benefícios existentes sejam suficientes, mas indica um esforço contínuo do Congresso e dos governos locais para ampliar a rede de proteção. Da Agência Rádio Web, Rafael Sgrilles. Juízes auxiliares são convocados para a força-tarefa na segunda sessão do STJ. Ao todo, 120 juízes de primeiro grau foram selecionados para atuar de forma temporária em auxílio aos gabinetes dos ministros que integram a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, que julga casos relacionados ao direito privado. A iniciativa se baseia no sucesso da convocação em andamento na terceira sessão, responsável pelos processos criminais. Nesse colegiado, os juízes auxiliares já reduziram o acervo processual em mais de 40%. Nas convocações, a atuação dos magistrados é remota, sem necessidade de deslocamento para Brasília e sem prejuízo das atividades habituais nos tribunais de origem. Além disso, são observados critérios de paridade entre juízes federais e estaduais de primeira instância, levando em consideração a proporcionalidade entre as regiões do país e a equidade de gênero e raça. Encontro Nacional marca novo momento da justiça sob a perspectiva da inclusão de pessoas com deficiência. As informações com Bruno Moreira.
Revisitar jurisprudências para que processos envolvendo pessoas com deficiência sejam julgados sob as lentes da inclusão. Nesta segunda-feira, em Brasília, o tema marcou o início do 2º Encontro Nacional do Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência no âmbito judicial, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho. O evento celebra os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão e destaca 2 instrumentos em construção: a Política Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo para Julgamento sob a perspectiva da pessoa com deficiência, que devem orientar magistrados e servidores a decisões mais justas e acessíveis. O ministro do TST, Cláudio Brandão, lembrou que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência exige revisão da jurisprudência para que direitos novos não sejam interpretados à luz de fundamentos antigos. Já o conselheiro do CNJ, Pablo Coutinho, reforçou o princípio "nada sobre nós sem nós", que assegura protagonismo às pessoas com deficiência. O encontro segue até esta terça-feira com transmissão no canal do CNJ no YouTube. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. A seguir no próximo bloco, o STJ reconhece a possibilidade de adoção póstuma. E ainda, Justiça do Rio Grande do Sul redefine pena dos réus da tragédia da Boate Kiss. São 6h25, nós voltamos em instantes. Aguarde. Radar da Justiça. STJ reconhece a possibilidade de adoção póstuma e valida a existência de união estável entre os adotantes. Sara Niederauer. Uma criança que vive há mais de 13 anos com a mesma família teve sua adoção confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a morte de um dos adotantes. A terceira turma reconheceu a possibilidade de adoção póstuma e validou de forma incidental a união estável do casal que convivia há mais de 3 décadas. O processo começou quando a mãe biológica entregou voluntariamente a filha ainda bebê ao casal, mas depois tentou reaver a guarda. Ela acabou desistindo e o pedido de adoção foi mantido. Durante o andamento da ação, um dos adotantes faleceu e os herdeiros contestaram a união estável e o respeito ao Cadastro Nacional de Adoção. Para o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a lei prevê casamento ou união estável e a comprovação de estabilidade familiar, requisitos confirmados por documentos, estudo social e depoimentos. O ministro destacou ainda que a vontade do adotante falecido em assumir a criança ficou evidente, permitindo a chamada adoção póstuma. Da agência Rádio Web, Sara Niederauer. Justiça do Rio Grande do Sul redefine penas dos réus da tragédia da Boate Kiss, que matou 242 pessoas. O repórter Diego Brião tem os detalhes. A primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, redimensionou as penas dos réus do caso da Boate Kiss. Em julgamento realizado nesta terça-feira na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a relatora, desembargadora Rosane Vanner da Silva Bordache, deu parcial provimento aos recursos defensivos, recalculando a dosimetria das penas estabelecidas no júri popular, que foi realizado em dezembro de 2021. A magistrada também afastou a tese defensiva de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos. A desembargadora Rosane Bordache detalha a decisão e as penas dos sócios da boate, Elisandro Calegaro Expor e Mauro Londeiro Hoffman, e dos integrantes da banda Gurizada Fandangueira, os réus Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão. As penas finais ficam, portanto, em 11 anos de reclusão para Luciano e Marcelo e 12 anos de reclusão para Elisandro e Mauro, mantido o regime fechado. Por fim, vão mantidas também as prisões dos acusados, tendo em vista o regime inicial fixado e o entendimento sufragado pelo STF, aqui citado.
tratando-se, portanto, de condenação advinda do Tribunal do Júri, como no caso, autorizada a imediata execução, independentemente do total da pena aplicada. Exposto, eu estou votando, eminente presidente, por dar parcial provimento aos recursos defensivos e reduzindo as penas nos termos da fundamentação. O voto da relatora foi acompanhado pelo desembargador Luiz Antônio Alves Capra e pela desembargadora Viviane de Faria Miranda. A sessão foi conduzida pelo desembargador Luciano André Lozecan, presidente da Câmara. O incêndio na Boate Kiss, localizada em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, ocorreu em 27 de janeiro de 2013, durante uma festa universitária. No decorrer da apresentação da banda gurizada Fandangueira, um artefato pirotécnico foi acionado e as faíscas atingiram o teto revestido de espuma, iniciando o fogo. As chamas se espalharam rapidamente, resultando na morte de 242 pessoas e ferindo outras 636. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Abrião. STF prevê 170 bilhões de reais em acordo por tragédia de Mariana. João Vitor dos Santos. As prefeituras de cidades atingidas pela tragédia de Mariana em 2015 correm o risco de que a Justiça declare nulos os contratos firmados com advogados ingleses para mover ações no exterior. O alerta é do professor Gilberto Bercovitch, da USP. Segundo ele, esses contratos ferem a Constituição porque municípios não têm competência para entrar com processos em outros países sem autorização da União. Em primeiro lugar, ela tem que seguir as regras estabelecidas pelo Estatuto da Advocacia e pela OAB. Então é necessário saber se esses advogados podem atuar no Brasil, se estão cumprindo as determinações do Estatuto da Advocacia. Mas independentemente disso, o que os municípios não podem fazer é entrar com uma ação judicial em razão de um fato ocorrido no Brasil e entrar com uma ação no exterior sem autorização da União. O município, ele não é um sujeito de direito internacional. Bercovitch lembra que mesmo em caso de vitória na justiça estrangeira, não há garantia de indenização automática no Brasil. Por isso, reforça a importância de aderir ao acordo conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Para que possam receber a indenização que foi acertada, que as empresas envolvidas nesse acidente têm que pagar para tentar compensar de alguma maneira os prejuízos e todo o mal-estar causado pelo acidente. Assim, caso o município não adira ao acordo, ele corre o risco de não receber nada. O acordo fechado no STF prevê pagamento de 170 bilhões de reais pela mineradora Samarco. Até agora, 53% das prefeituras aptas já aderiram e o prazo vai até 14 de setembro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos. 6h31. A seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Voltamos já. Radar da Justiça. 6h32, vamos saber o que é notícia nas cortes pelo Brasil. Justiça Militar do Rio Grande do Sul lança guia de linguagem simples. Denise Guimarães. O Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul lançou o Guia de Linguagem Simples, material que reúne orientações para tornar a comunicação mais clara e acessível, sem perder a precisão jurídica. A publicação se alinha ao que propõe o Pacto Nacional pela Linguagem Simples no Judiciário, liderado pelo Conselho Nacional de Justiça. O guia apresenta orientações práticas para magistrados, servidores e colaboradores, com exemplos de expressões jurídicas traduzidas em termos mais compreensíveis, além de dicas para organizar textos, evitar repetições e explicar termos técnicos. Em Sergipe, tribunal promove capacitação para mercado do trabalho para as mulheres vítimas de violência doméstica. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe realizou um mini-curso voltado para mulheres que são atendidas pelos Centros de Referência de Atendimento à Mulher. A ação fez parte da programação da Semana da Justiça pela Paz em Casa. A ideia do curso foi promover o fortalecimento dessas mulheres e, em especial, o fortalecimento econômico e a autoestima delas. O mini-curso levou para as mulheres técnicas de organização
realização pessoal e uma perspectiva de novos trabalhos no mercado profissional. Encerrada a inspeção ordinária no Tribunal de Justiça da Paraíba, Ana Paula Carvalhais. A Corregedoria Nacional de Justiça finalizou a inspeção ordinária no Tribunal de Justiça da Paraíba. O ministro Mauro Campbell Marques, Corregedor Nacional de Justiça, destacou que o Tribunal Paraibano avançou em práticas inovadoras, tais como conteúdos dirigidos ao público com linguagem simples e ações positivas quanto ao enfrentamento à violência contra a mulher. Mas o ministro disse que a Corte enfrenta alguns pontos a serem resolvidos a partir das orientações do Conselho Nacional de Justiça, entre elas a questão dos precatórios e problemas nas varas de execução penal. 6h35, uma ótima noite para você. A gente encerra aqui o Radar da Justiça. Voltamos amanhã nesse mesmo horário. Tchau, boa noite.